Meus prezados, queridos irmãos, nesse momento eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade de poder estar conversando com vocês para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Nós estamos tratando sobre a questão do homem como corpo, alma e espírito. Nós já tivemos aí a oportunidade de trabalhar duas lições bastante importantes. Aí as lições anteriores nós falamos na lição passada sobre os pensamentos, que é uma arena de batalha na vida do crente, na vida do homem, de um modo geral, ter que lidar com os pensamentos. Falamos sobre a consciência como o tribunal interior. E hoje nós temos um tema bastante importante. Eu creio que deva ser do interesse de cada um de vocês, pelo menos para mim. É um tema muito interessante, um tema muito atual e necessário que a gente faça assim, uma reflexão de uma forma bastante madura em relação a esse tema, porque na verdade esses problemas eles têm atingido não só os cristãos, mas as pessoas na atualidade, e muitas das vezes nós não encontramos informações, orientações sobre esses temas. E eu dou graças a Deus pelas experiências que eu tenho passado para poder falar um pouco desses temas com propriedade. E hoje nós estaremos falando sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. É uma das coisas que mais nos desafia a cada instante, principalmente nesse tempo onde tudo é corrido, tempo no qual as pessoas elas não têm tempo umas para as outras, e muitos desses problemas emocionais, eles no passado, eles eram resolvidos, não que eles não existissem, mas eles eram resolvidos com uma boa conversa, com amigos presenciais. Você tinha pessoas que você conversava horas a fio, você tinha pessoas com quem você saía, você passeava, você brincava quando criança, adolescente, jovem. Na verdade, nós estávamos, apesar de não estarmos conectados como as pessoas hoje estão, aí através das redes sociais, mas nós estávamos conectados com as pessoas. Então, quase não se ouvia falar desses problemas, não porque eles não existiam, mas exatamente porque nós estávamos envolvidos, cercados de pessoas com as quais nós compartilhávamos as nossas dificuldades, ou o próprio envolvimento pessoal com as pessoas, ali uma boa conversa, uma boa risada, já era a cura para muitos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Elas tinham, vamos dizer assim, uma cura quase que imediata. O que eu percebo hoje é que nós vamos juntando sentimentos, emoções, experimentando emoções as mais diversas, que acabam se transformando em sentimentos, que é algo mais duradouro, e acaba nos adoecendo. Nós falamos sobre as várias crenças que nós vamos acumulando aí no decorrer da nossa vida. Essas crenças nos geram emoções e sentimentos que por sua vez interferem diretamente no nosso comportamento, na nossa saúde mental, na nossa saúde física e também na nossa saúde espiritual. E a oportunidade, eu quero aproveitar a oportunidade dessa lição para falar assim, de uma maneira um pouco mais detida sobre algo que também tenho experienciado, e o Senhor tem me dado vitória. E hoje as pessoas em maior ou menor medida, elas enfrentam problemas emocionais, problemas sentimentais, e na maioria das vezes elas não são tratadas, ou às vezes quando do tratamento
aqueles que podem, são tratados com medicamentos apenas, como se um medicamento arrancasse a dor da alma, arrancasse uma dor da mente. Por experiência, eu posso dizer que não existe dor maior do que uma dor na mente, do que uma dor na alma, porque a dor no corpo físico, um remédio, ele resolve. Por mais que você esteja sofrendo, passando por uma dor física extrema, existem remédios aí que conseguem aliviar o grau da dor, ou até mesmo que você fique dopado, que você venha até a dormir para não sentir o impacto da dor. Porém, quando se trata de dor na alma, de dor na mente, sentimentos, isso não tem remédio que tira, não tem tempo, não faz esquecer. É necessário que haja uma cura interior, e na maioria das vezes essa cura ela vai depender, em primeiro lugar, de um agir de Deus, em segundo lugar, ela depende de nós mesmos. Portanto, nós vamos estar aqui meditando um pouco sobre esse tema aí da lição de número 8, de 23 de novembro de 2025. Estamos aí prestes a finalizar o nosso ano. Bem, então aí o título da lição é Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Não existe nada pior na nossa vida quando nós sentimos que nós não estamos no ponto de equilíbrio. Hoje a maioria das pessoas elas passam por um desequilíbrio em alguma área da sua vida, seja na área familiar, seja na saúde, seja na área financeira. As pessoas de fato elas têm um certo nível de desequilíbrio, porém não há desequilíbrio maior quando é um desequilíbrio interior, quando você não consegue ter um ponto de equilíbrio e você começa a enfrentar crises existenciais. Esse é o pior de todos os desequilíbrios. E nós vamos estar falando exatamente sobre emoções e sentimentos como sendo causas do desequilíbrio interior. No primeiro momento, eu quero te chamar aqui para os dois termos centrais aqui da lição, que é a questão das emoções e dos sentimentos. O que seria então a emoção? Uma emoção, ela é uma experiência muito rápida que o ser humano enfrenta, aqueles momentos, instantes muito rápido. Às vezes as pessoas elas conseguem pensar na emoção que está sentindo. Então, a emoção é uma sensação bastante rápida. Às vezes a gente não dá nem para pensar, como uma alegria ou uma tristeza repentina. Isso seria uma emoção. Também ela passa rápido. É uma sensação rápida, que passa rápido. Porém, é essa sensação que, apesar de quase assim, você não dá nem para pensar, para perceber essa sensação repentina, porém ela é muito intensa. Então nós sabemos que quantas vezes no dia nós experimentamos grandes emoções, sentimentos, sensações, não vou dizer sentimentos, mas sensações de maneira muito rápida, porém muito forte. E essas emoções, elas, apesar de serem rápidas, elas são muito intensas. Então nós vivemos o dia a dia, nós enfrentamos essas sensações, essas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Mas então, o que seriam os sentimentos? Os sentimentos, você até poderia chamar de um tipo de emoção, porém o sentimento é uma sensação mais duradoura. O sentimento essa experiência é duradoura, ela é percebida, você percebe o sentimento
que você está tendo, você percebe a presença, é consciente, você tem consciência do sentimento que você está sentindo, como por exemplo, uma solidão, que é algo que dura às vezes dias, meses e até mesmo anos. Então isso é o que nós podemos classificar como um sentimento, uma solidão, mas também pode ser um sentimento de gratidão. E ele, além de demorar, ele não é tão intenso como as emoções. As emoções, elas vêm de forma intensa e também passam de forma muito intensa, quase nós não damos consciência de refletir nesses momentos que nós dizemos de emoções. Porém, as emoções, elas são passageiras. Elas podem nos prejudicar, sim, mas nós temos aí esses picos, esses momentos de emoções que, em certo sentido, também abalam o nosso interior. Agora, o grande problema é quando esses pequenos momentos de emoções não são apenas emoções, elas se transformam, em fato, em um modo de ser, em sentimentos, e se tornam duradouros. Então, quando essas sensações, por exemplo, de alegria, ela é algo permanente, isso é muito bom, esse sentimento. Mas quando o contrário, quando é um sentimento de tristeza duradouro, ou de uma solidão duradoura, que você passa dias prostrados, esse é o grande problema que vai causar um desequilíbrio no nosso interior. Então, temos as emoções com sensações rápidas e intensas, mas temos os sentimentos como algo duradouros. Existem pessoas que elas passam meses, até anos, com um determinado sentimento, um sentimento de culpa, aquele sentimento de solidão, e outros também, graças a Deus, um sentimento de contentamento, de alegria, de gratidão, uma paz no interior. Porém, é necessário que nós entendamos que nós, enquanto seres humanos, nós somos passíveis de enfrentarmos emoções as mais diversas e sentimentos os mais diversos. Daí a necessidade de nós nos municiarmos, nós temos um cuidado muito grande com o nosso homem interior, que muitas das vezes nós estamos preocupados com o exterior, com trabalhar, com ganhar o pão de cada dia, com comprar coisas, juntar dinheiro, manter uma aparência. E, infelizmente, isso dentro do campo religioso, isso se torna muito comum, porque às vezes na sua vida secular, você logo demonstra quem você descarrega a sua raiva, já chuta o pau da barraca, como diz o outro, mas infelizmente dentro do campo religioso é quase que assim, é natural, quase que comum você ter que fingir o tempo todo, fingir que as coisas estão boas, fingir que não está acontecendo nada, quando na verdade você está só o caco, você está prostrado, você está doente, você está enfermo, você está enfrentando sentimentos os mais diversos que te fazem sofrer, que te tornam uma pessoa infeliz, uma pessoa isolada, e de fato te causam muita dor, e inclusive os sentimentos, uma emoção, quando ela se transforma num sentimento, em algo duradouro, isso inclusive traz doenças no seu corpo físico. Aí as doenças psicossomáticas são exatamente resultado de sentimentos duradouros, de uma tristeza, de uma amargura, uma falta de perdão, um rancor que você carrega consigo. Aí muitas pessoas começam a ter problemas seríssimos de ansiedade, problema de hipertensão, problema de insônia, começa a ter falta de ar. Na verdade, esses sentimentos que eles nos abatem, eles podem levar pessoas, inclusive, a perder a coordenação motora, pessoas a ficarem até aleijadas, desenvolver
uma gastrite nervosa, são infindas as possibilidades, um câncer, enfim, das possibilidades de doença que podem ser gerados por esses sentimentos negativos de amargura, de tristeza, de solidão, de rancor, de falta de perdão. Então é necessário que nós tenhamos consciência e tenhamos cuidado de que nós temos que priorizar a nossa saúde mental, nós temos que estar vigilante quanto às nossas emoções e os nossos sentimentos, que é algo mais duradouro, que dá para a gente pensar, você não é algo tão imperceptível como uma emoção passageira, mas o sentimento é algo que você tem consciência de que você está passando e você deve procurar tratar dos seus sentimentos. E uma das formas que eu tenho aprendido a lidar com os sentimentos é exatamente você se colocar como prioridade. Sabemos que Deus ele está acima de tudo, é inegável que nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas, mas o que nós percebemos na nossa prática diária é que muitas das vezes nós colocamos as coisas em primeiro lugar, o cuidado com a família, o cuidado com o outro, no caso o nosso cônjuge, o nosso filho, a religião, o trabalho. As outras coisas são colocadas em primeiro lugar e dificilmente sobra tempo para nós mesmos. E quando nós vamos cuidar de nós, às vezes é de uma maneira muito rápida e às vezes é tarde demais. Então seria bom que todos nós entendêssemos que a prioridade, Deus é inquestionável, Ele está acima de tudo, mas no plano físico a prioridade é você. Você deve cuidar de você, porque se você não está bem, como é que você vai cuidar do seu próximo, do seu cônjuge, dos seus filhos? Mas, infelizmente, na vida prática, o que a gente percebe é que nós negligenciamos a nós mesmos. Dificilmente nós somos prioridades. Mas às vezes é necessário que nós enfrentemos problemas muito difíceis na nossa vida, que nós cheguemos a um nível de prostração existencial, emocional, sentimental, que venha abalar toda a nossa estrutura, a ponto de nós termos que buscar ajuda externa, paliativos, na verdade, porque nós já não suportamos a pressão, os sentimentos de tristeza, de angústia, eles já estão nos sufocando a ponto de muitos, inclusive, desistirem da vida, perder toda a razão de viver. Infelizmente, é preciso chegar nesse momento para que alguns se despertem quando conseguem despertar, quando conseguem ter força para cuidar de si mesmo. Mas o meu conselho que eu deixo para você, tanto como alguém que conhece as Escrituras, como alguém que tem vivenciado os mais diversos sentimentos, tem aí passado por enfrentado essas grandes e rápidas emoções, mas enfrentado sentimentos duradouros que foram acumulando ao longo dos anos, a ponto de chegar um momento de eu perceber que de fato eu tinha que dar um basta e começar a viver para mim mesmo. Então eu quero aconselhar você, através dessa lição, mais uma vez, trazer para você esse ensinamento, esse conselho. Cuide de você. Seja você cristão ou não, olhe qual o tempo de qualidade, qual é o cuidado que você tem tido com você mesmo. Você que é um cristão, é um religioso, quem sabe você tem feito coisas para Deus, para o outro, na obra de Deus, e são coisas necessárias e louváveis, mas você tem se entregado a um ativismo religioso. Eu não estou dizendo que o que você faz não tenha valor, sim, tem valor para o outro, tem valor diante de Deus o que você está fazendo, mas você pode muito bem ajudar o outro, fazer a obra de Deus sem ignorar-se, sem se auto-sabotar, isolar-se da realidade. Então, durante muito tempo, tem pessoas que experimentam isso, eu passei por isso, e hoje eu percebo o quanto é difícil você superar algumas coisas que você ficou envolvido a ponto de você
mesmo tendo uma liberdade, uma oportunidade de cuidar de você, você às vezes não saber nem como e nem por onde cuidar de você mesmo. Mas nunca é tarde para você parar para cuidar de você. Então, o meu conselho que eu te dou neste momento é que você, abaixo de Deus, se coloque como prioridade. Cuide do teu interior, cuide da tua saúde emocional, da tua saúde, dos teus sentimentos, das suas sensações, cuide do seu corpo físico, não se sobrecarregue com trabalho, com afazeres, em querer ser a palmatória do mundo, resolver tudo, porque você é limitado, você também precisa de cuidado. E se você não cuida de você, quem é que vai cuidar de você? Às vezes nós passamos a vida toda sendo um depósito onde as pessoas depositam os seus problemas, as suas dificuldades, e nós absorvemos os problemas de todas as pessoas, tentamos resolver todo mundo, colocamos como se fôssemos a solução para tudo. E isso vai sugando a nossa energia, isso vai nos enfraquecendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Chega um ponto que nós alcançamos a exaustão, o esgotamento espiritual, o esgotamento sentimental, o esgotamento emocional interior. Então não vale a pena. O meu conselho para você, e é a proposta dessa lição, é a busca do equilíbrio interior. O que seria o equilíbrio interior? É que você comece em primeiro lugar, que você esteja em paz com Deus, acima de tudo, mas que você comece a cuidar dos teus sentimentos, vigiar as tuas emoções, os teus sentimentos, e que você procure um ponto de equilíbrio a ponto de que você esteja bem consigo mesmo, para que você esteja em condição de ajudar as pessoas. Eu passei boa parte da minha vida curando as pessoas, ajudando os outros, ajudando a curar as feridas das pessoas, mas com grandes feridas. Muitas das vezes é doente interiormente, mas curando os outros. Eu não me arrependo disso, não me arrependo, mas poderia ser diferente se eu tivesse uma orientação para ir um pouco mais devagar, para cuidar mais de mim. Eu poderia muito bem fazer essas coisas, mas sem negligenciar a mim mesmo. Portanto, Deus permite que nós passemos por algumas coisas na nossa vida, por algumas situações, para que nós tenhamos condição de ajudar os outros. Então não importa o que você já passou, o que você fez, a negligência que você teve no passado, o que importa agora é o presente, porque é a única coisa que nós temos minimamente poder de administrar, não vou dizer nem domínio, porque o presente, o que compete a nós, na verdade, são apenas instantes, porque nós vivemos o instante, mas que pelo menos o instante que você está vivendo, como a nossa existência ela é feita de instantes, que você comece a voltar-se para você mesmo, a tratar de você, não importa o tempo, não importa o tempo. Aí você pode imaginar, não, mas não dá tempo, eu não dou conta, então pare tudo, pare tudo. Coloque Deus acima de tudo e tire o tempo que for necessário para cuidar de você. Seja um mês, seja 2 meses, seja um ano, seja anos. Se você tiver que passar o resto da tua vida só para cuidar de você, daquilo que você negligenciou durante toda a sua existência, pare, não faça isso, não continue. Pare tudo, pare tudo. Ah, eu estou mandando você deixar de relacionar com as pessoas, de afastar de grupos. Não, pelo contrário, o homem é um ser gregário, ele precisa estar em grupo, mas quando eu digo parar tudo, é você parar com essa ideia de achar que você tem a obrigação de resolver o problema das pessoas, de absorver a dor de todo mundo. Você não tem obrigação. Você não pode ajudar as pessoas se você não está ajudado, se você não for ajudado, se você não está apto, se você não está sarado. Então, o meu conselho é que você tire o tempo que for necessário para você. Você não já dedicou anos e anos da sua vida em prol dos seus filhos, sua família, marido, esposa, em prol dos outros?
Não estou mandando você abandonar ninguém, eu estou pedindo, melhor dizendo, estou aconselhando, é que você pense em você a partir de agora. Dê a você mesmo uma chance de ser curado. E o Senhor Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que traz paz, que traz conforto, que nos ajuda, que nos fortalece, ele está à nossa disposição, ele está pronto para operar na nossa vida a cura que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a lição está aí. Emoções, que são essas sensações rápidas, repentinas, mais intensas que nós passamos, e os sentimentos, que já são essas sensações duradouras. Uma mera emoção, ela pode transformar em um sentimento duradouro, como a tristeza, a solidão, ou como a alegria. Bom seria se tivéssemos nosso ser tomado por sentimentos duradouros, mas infelizmente o que acontece, principalmente dentro da conjuntura que nós vivemos, é que a maioria dos sentimentos que nos invadem, eles são negativos, e daí a necessidade de uma cura espiritual. Portanto, sentimentos e emoções, isso nos leva a viver diante dessa realidade, dessas sensações que nos assaltam a cada dia, nos leva a uma batalha interior, e essa batalha geralmente ela nos leva ao desequilíbrio emocional, desequilíbrio sentimental, desequilíbrio na alma, na mente, no nosso ser interior, na nossa alma. E é necessário que nós estejamos vigiando as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que nós possamos alcançar um equilíbrio interior. Pessoas interiormente equilibradas pessoas que agem na hora certa, pessoas que pensam antes de falar, pessoas que não se comprometem com aquilo que vai lhe custar a sua própria felicidade, vai lhe custar a sua própria tranquilidade. Então, quando você perceber que você está envolvendo em algo que está te deixando agitado, que está tirando a tua paz, que não está fazendo com que você viva a sua vida, isso é um sinônimo claro de desequilíbrio interior. Deus não nos chamou para sermos pessoas desequilibradas. É necessário que nós alcancemos a paz interior que Cristo quer dar, que nós sejamos moderados, que nós sejamos equilibrados, que nós tenhamos domínio próprio, e isso passa diretamente pelas nossas emoções e os nossos sentimentos. Portanto, esse é o tema. Eu estou apenas comentando aqui o título da lição, já foram aí quase meia hora, mas porque de fato esse assunto, eu julgo que esse assunto ele é de suma importância para a nossa reflexão. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Não vou comentá-lo, esse texto, porque ele vai aparecer na leitura bíblica em classe. A verdade prática nos diz o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Isso aqui é muito interessante. Sabemos da necessidade que muitos têm de procurar profissionais, de correr atrás de métodos que o ajude a conquistar uma paz interior, e muitos desses métodos até são válidos e necessários. Porém, nós não podemos desprezar que nós somos seres também espirituais, nós viemos de Deus. Quando se trata de alma e de espírito, isso são partes materiais. As medicações que nós tomamos, por exemplo, elas podem fazer efeito no nosso cérebro, nas nossas células, nos acalmando, aliviando a tensão. Porém, somente Deus quem pode tocar na nossa alma, no nosso espírito, a nossa mente, o nosso homem interior. Somente Deus, que é espírito, que Ele sabe, Ele conhece
a divisão da alma e do espírito, somente Ele pode trabalhar de verdade, não trazer paliativo, mas Ele pode dar uma resposta que você tem buscado, quem sabe num profissional, tem usado medicamentos, até mesmo para suportar o peso da ansiedade, dos sentimentos, da angústia, daquilo que você está enfrentando, mas isso são apenas paliativos, é como que você esteja enxugando gelo. A cura verdadeira, ela começa de dentro para fora, e se há um ser que pode realmente mudar a tua estrutura, que pode te conduzir, te orientar nesse mergulho dentro de você. E não só isso, não só te orientar, que pode mudar, colocar no lugar, as coisas no lugar, para que você recupere o seu estado original como Deus te fez perfeito. Porque quando nós pecamos contra Deus, tudo foi bagunçado na nossa vida. Eu não estou dizendo com isso que o que você está enfrentando emocionalmente é porque você cometeu um pecado, pecou contra Deus. Não é isso que estou falando. Estou dizendo que num sentido original, a humanidade ela se afastou de Deus. E ao afastar de Deus, ela perdeu todo o equilíbrio espiritual, físico, de alma. Ela ficou totalmente desequilibrada. E muitas das vezes ela está buscando esse equilíbrio em livros de autoajuda, no homem, em medicamentos, quando na verdade tem coisas que somente Deus pode fazer. Então a proposta dessa lição, o conselho de Deus nesse momento para você, é que você deve confiar em Deus como sendo o único, o verdadeiro Deus, o único capaz de inundar o teu ser de uma verdadeira paz que excede todo entendimento, uma paz que pode curar as tuas emoções, pode curar os teus sentimentos, pode trazer verdadeiro conforto para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe dessa lição, ela se encontra aí em três textos bíblicos, na verdade, Filipenses, Mateus e João. O primeiro texto está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso de número 4 até o número 7. Então, Filipenses 4, de 4 a 7, diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Nós temos aqui Paulo, ele escrevendo aqui na carta aos Filipenses, ele falando exatamente do regozijo. Nessa carta da alegria, Paulo está dizendo da ideia do regozijai-vos sempre no Senhor. Aqui é interessante porque a palavra regozijai, ela vem aqui, ela é uma espécie de, temos aqui uma espécie de um prefixo que é unido à palavra gozo. Gozo fala dessa paz interior, dessa realização. E aqui o texto, a expressão está dizendo regozijar, ou seja, que esse gozo ele seja repetido e seja continuamente. Então é isso que o texto bíblico, que Paulo aqui está dizendo, mesmo em meio ao sofrimento, em meio à prisão, em meio a tudo aquilo que ele passava fisicamente, aquilo não roubava a paz, a alegria no coração do apóstolo Paulo. E ele está aqui então ensinando aos irmãos de Filipos, dizendo, olha, regozijai-vos sempre, não é de vez em quando, regozijai-vos sempre no Senhor. Agora é importante nós observar que só é possível em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à enfermidade, a tudo aquilo de ruim que te cerca, só é possível você ter gozo e você regozijar sempre se a presença do Senhor fazer parte da tua vida, da tua alma, do teu ser. Não é possível estar em paz em meio à tempestade sem a presença de Deus. A paz que Cristo nos oferece não depende da circunstância. A paz que nós podemos gozar com Cristo independe se eu estou empregado, se estou enfrentando a enfermidade, se os inimigos me cercam, se as pessoas me rejeitam no trabalho, até mesmo dentro do ambiente religioso, não depende disso.
Há uma paz interior que é a presença de Cristo na nossa vida, que Ele mesmo diz que Ele nos daria a paz, ele deixaria conosco a paz, Ele nos daria a sua paz, que é a sua própria presença, é a presença do Espírito Santo, e essa paz em nós nos dá a condição de regozijar, de ter gozo, que é um fruto do Espírito, regozijar sempre no Senhor. E aí ele repete: outra vez vos digo, regozijai-vos. Esse é o conselho, é a ordem divina para o cristão. Aí o verso 5 diz o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Qual a ideia aqui da equidade? A equidade é um dos termos que faz par com a justiça. O que é justo? Geralmente a gente toma como justo é aquilo que é correto. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 filhos e eu tenho aqui 4 maçãs, se partindo do princípio da justiça, e eu tenho que dar a meus filhos essas maçãs, o justo é que eu dê 2 maçãs para cada um, afinal de contas tem 4, isso é justiça. Mas então que a equidade é uma prática, é uma expressão da justiça no sentido de reparar as deficiências do outro. Imagine que eu tenho que olhar uma determinada paisagem, mas que eu preciso de uma estrutura, de uma altura, vamos colocar assim. Eu preciso de ter 2 metros de altura para poder ver uma paisagem. Imagine que nós tenhamos aqui uma pessoa com 1,70 m e outra com 1,50 m para ver uma paisagem de 2 metros de altura. Imagine que, tudo bem, tem 2 metros de altura, eu vou pegar aqui um banquinho aqui de 20 centímetros, vamos colocar aqui, vamos pôr uma pessoa com 1,70 m, outra com 1,50 m, e eu vou pegar aqui, vou dar 2 banquinhos para elas com 30 centímetros. Pronto, as duas terão um banquinho da mesma altura, de 30 centímetros de altura. É justo que elas tenham as coisas iguais, então que eu dê um banquinho do mesmo tamanho para cada um delas. Só que se eu pego um banco de 30 centímetros e somo alguém que tem uma altura de 1,70 m, ele vai para 2 metros, ele conseguirá ver a paisagem. Mas se eu dou um banquinho de 30 centímetros para alguém que tem 1,50 m, ele vai para 1,70 m. Fica faltando 30 centímetros para ele ver a paisagem. Aí eu pratiquei a justiça, sim, mas não pratiquei a equidade. Por quê? Porque quem tem 1,50 m, ele precisa ser compensado na sua limitação. Então, para ser equitativo, eu teria que fazer o quê? Dar um banquinho de 30 centímetros para quem tem 1,70 m e um banquinho, no caso, para aquele que tem 1,50 m, eu teria que dar um banquinho para ele de 50 centímetros, para que ele pudesse igualmente estar à altura para poder contemplar a paisagem. Isso que é equidade. E aqui é interessante que o texto diz exatamente que seja a vossa equidade notória a todos os homens. Aqui a equidade fala exatamente de equilíbrio. Equilíbrio. Esse exemplo que eu acabei de dar, se todos os 2 personagens recebessem um banquinho de 30 centímetros, não haveria equilíbrio. Um estaria numa altura, o outro estaria em outra altura. Então, para compensar as diferenças, eu teria que praticar a equidade para que os 2 estivessem em equilíbrio, na mesma altura, 2 metros, para poder contemplar a paisagem. Então, aqui, quando o texto fala, seja a vossa equidade notória, ou seja, seja o vosso equilíbrio. E eu pergunto para você, como está o seu equilíbrio emocional? Como está o seu equilíbrio sentimental? Como está o equilíbrio entre espírito, alma e corpo? Na maioria das vezes, a religião, ela se preocupa muito com o aparente, com o corpo. Não, se preocupa em o seu espírito ser alcançado por Deus, ser despertado a consciência para a salvação, mas às vezes pula a alma, a sede das emoções, dos sentimentos, da vontade, da razão, e já vai logo para o corpo.
e você já tem que vestir dessa forma, conduzir desse jeito, participar disso, daquele outro, mas a pessoa ainda ela está com problema, não há equidade, não há equilíbrio entre as partes constitutivas do ser humano, daquela pessoa. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, porque Deus, ele é um Deus não só de justiça, ele é um Deus de equidade. Ele quer que nós estejamos crescendo igualmente para que nós tenhamos equilíbrio espiritual, físico, emocional e que possamos de verdade estar saudáveis diante dele e diante dos outros. Esse é o desejo de Deus. É uma preocupação, é integral com o ser humano. Portanto, Paulo diz, olha, seja a vossa equidade, tanto equidade no tocante ao seu ser, a você mesmo, que deve ser o primeiro a ser cuidado, como também equidade em relação ao outro. Você deve tratar o outro, aqueles que te cercam, de forma equitativa, não só justa, mas de forma equitativa. E aqui Paulo está aconselhando, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Será que todos veem você como uma pessoa que possui equidade, possui equilíbrio e que também é equitativo em relação às suas práticas, a forma como você trata os outros, as coisas, os outros, nas suas relações interpessoais? Portanto, esse é um conselho da palavra de Deus. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa expressão perto está o Senhor, ela é muito abrangente, porque pode dar a ideia de perto está o Senhor, no sentido da volta do Senhor para vir nos buscar, ele está perto, como também nos dá a ideia de que o Senhor, ele está perto também, para nos observar e também nos ajudar a alcançar esse equilíbrio. Então, o Senhor está perto. Pense bem nisso. Sempre quando você está em uma situação difícil espiritualmente, você que é cristão ou você que não é cristão, eu quero dizer uma coisa, que foi você que a afastou do Senhor. Deus continua sendo o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Quem afastou foi você. Você que se afastou de perto do Senhor. Portanto, grave isso. Deus está no mesmo lugar. Perto está o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Olha que coisa interessante. Aqui o texto está falando diretamente dessa questão das nossas emoções, do nosso sentimento, das nossas ansiedades, das nossas inquietudes. Eu já passei por isso, eu passo por isso, estou sendo tratado por Deus nesse aspecto da minha vida, por isso eu posso estar aconselhando a você, eu sei do que estou falando. Muitas das vezes nós estamos inquietos, às vezes por uma questão até mesmo patológica, uma patologia que nós alcançamos, que é algo bem mais complexo, que com o passar do tempo, até em termos genéticos, você adquire uma patologia, uma síndrome, alguma coisa dessa natureza, mas muitas vezes é a falta mesmo de confiança, de dependência, de conhecimento de Deus. Mas seja qual for o teu caso, seja patológico, seja uma síndrome, seja um transtorno aí mental que você adquiriu, seja lá qual for o tipo de transtorno, você pode descansar no Senhor, porque o Senhor está perto de você. Você pode lançar sobre o Senhor as suas ansiedades. Eu tenho experimentado milagres sobrenaturais. Como o milagre já é algo sobrenatural, mas eu tenho experimentado manifestações sobrenaturais de Deus na minha vida, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Eu posso dizer para você, lance as tuas ansiedades sobre Deus. Faça conhecido diante de Deus a tua incapacidade, o teu sofrimento, a tua angústia, aquilo que há muito tempo te angustia, talvez porque você tenha vivido uma vida para os outros o tempo todo, e no momento quando você percebe
a sua carência, você não tem sequer força para dar conta de você mesmo, para poder superar essa preocupação, essa tristeza, esse desgosto, essa amargura que tem feito parte da sua vida, te deixado uma pessoa prostrada, com um sentimento de tristeza, de solidão, de angústia, de amargura. Lance sobre o Senhor a tua ansiedade, faça isso conhecido diante de Deus a partir de agora. Esse é o conselho da palavra de Deus para você. A palavra de Deus, ela deixa bem clara, deixa muito bem clara. Olha, não estejais inquietos, preocupados, desesperados, querendo viver o amanhã. A ansiedade é exatamente um excesso de futuro no nosso presente. Você está trazendo coisas do amanhã que ainda não aconteceu para o presente. Isso que é ansiedade. A inquietude é exatamente resultado de um excesso de futuro no nosso presente. Há também aqueles que sofrem, por exemplo, o sofrimento de uma depressão, que é um excesso de passado no nosso presente. O passado passou, o futuro ainda não existe. Você tem que viver o agora, o instante viva com Deus. Portanto, faça conhecida diante de Deus as tuas inquietações, as tuas ansiedades, lance diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então é isso que o texto está dizendo. Olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas, sejam apresentadas diante de Deus, apresente diante de Deus o seu estado, como você se sente, como você está. Apresente diante de Deus as suas petições por meio da oração, da súplica, com ações de graça, ou seja, já agradecendo a Deus por aquilo que Ele pode, que Ele vai fazer na tua vida, já crendo que Deus, se tem alguém que pode mexer no teu interior, que pode transformar os teus sentimentos, esse alguém é Deus. O psicólogo não pode chegar aí, o psiquiatra não pode, o medicamento não pode arrancar, não pode mudar os teus pensamentos, não pode mudar as tuas crenças, não pode mudar os teus sentimentos, não pode mudar o teu comportamento, mas Deus pode. Portanto, coloque diante de Deus as tuas ansiedades, as tuas inquietações, faça isso por meio da oração, da súplica, e já agradeça a Deus, já tome posse daquilo que Deus há de fazer na tua vida, em nome de Jesus. Aí o verso 7 vai dizer o quê? Que diante dessas atitudes que nós tomarmos, e a paz de Deus que excede, que ultrapassa todo entendimento humano, a paz de Deus excede o entendimento. O que quer dizer isso? É que a paz de Deus é algo que não se pode compreender, porque você vai ver pessoas que aparentemente elas eram para estar desesperadas, eram para estar aí, quem sabe, tirando a própria vida, olhando pelo sentido natural, estão em meio a cercado de tantos problemas, tantas perdas, tantos desafios, mas essas pessoas têm paz, porque tem Cristo na sua vida, e isso aqueles que estão de fora não compreendem, mas como pode ser, como fulano pode estar tranquilo, como ela pode estar em equilíbrio interior, é exatamente porque a paz de Deus, ela excede toda a compreensão humana. Então o texto está dizendo que nós, nos voltando para o Senhor, buscando regozijo nele, fazendo conhecidas nossas inquietações diante dele, através da oração, da súplica, sendo já gratos a ele, que a paz de Deus, que vai além da compreensão, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. A ideia aqui de guardar o coração é guardar aquilo que há de mais profundo, guardará o teu espírito e guardará o teu sentimento, que é as tuas emoções, que é a tua alma. Então a paz do Senhor guardará o teu coração, a tua razão, mas guardará também os teus sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O outro texto que nós temos é apenas um verso, é Mateus capítulo 9, verso 36, diz o seguinte: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Nós vimos aqui Jesus, ao contemplar a multidão, o povo de Israel, aqueles que estavam
numa vida de pecado, afastado de Deus, errantes, ele se move de uma grande compaixão. Nós temos aqui Jesus mostrando, tomado por um sentimento de compaixão. Aqui temos a humanidade de Jesus sendo manifesta, Jesus se compadecendo da situação espiritual daquele povo que andava perdido, como ovelhas que não tem pastor, que não tem guia, que não tem direção. E diz o texto que ele, vendo a multidão, ele se moveu de grande compaixão, ou seja, teve paixão, teve um ardor, sofreu amor a essas pessoas. Ele se move de grande compaixão, porque essas pessoas andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o Senhor, ele olha para você e ele tem compaixão de você. Se você se apresentar diante do Senhor, se você permitir que as suas dores, as suas inquietações, elas sejam conhecidas diante do Senhor, sem sombra de dúvida, o Senhor se moverá em teu favor com grande compaixão e ele trará para o seu coração a paz que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, capítulo 11, verso 35 e verso de número 36, aí João 11, 35 diz que Jesus chorou. E mais uma vez Jesus mostrando compaixão exatamente diante da morte do seu amigo Lázaro. Ele chega ali, vê que Lázaro tinha morrido, estava ali as suas irmãs, estavam todos ali desesperados pela morte daquele homem tão querido. Jesus se moveu de compaixão e ele chorou. E o verso 36, e disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Ou seja, Jesus, aqui enquanto homem, ele foi um ser que ele manifestava também emoções. Essas emoções assaltavam, vinham ao coração de Jesus, ele demonstrava sentimentos pelo outro. Então, esses textos, mas para que esses textos? Jesus chorando, Jesus vendo a multidão, tendo compaixão, isso aqui é para que nós entendamos que Jesus ele foi homem como nós. Ele também enfrentou sentimentos, Jesus teve emoções repentinas, Jesus também teve momentos de sentimentos de abandono, de tristeza, de angústia. E ele chegou um momento de tanta angústia que o seu suor se transformou em sangue. Ele experimentou tudo isso, mas ele tinha a ajuda do Pai. O Pai estava com ele, ele conseguiu vencer e ir até mesmo à morte. Ser traído, ser tratado como um culpado, como um bandido, como uma escória, mas ele venceu. Ele venceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele vive para sempre e ele nos compreende. Jesus compreende as emoções que te assaltam, os sentimentos que permanecem com você, ele conhece a sua estrutura. Deus, ele te criou, ele sabe que você é pó e o Senhor está perto para te ajudar, para ajudar você nas suas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, Deus, ele é capaz de regular, ele é capaz de trazer o equilíbrio interior que você precisa. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, agora vamos para a leitura e o comentário da lição. Nós já gastamos aí quase uma hora nessa primeira parte, então vamos para o comentário da lição. A introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, ou seja, tem vontade, e livre para pensar, para sentir, desejar e agir. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles, os pensamentos, podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir nas nossas decisões, no nosso comportamento. Nessa lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir, diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua experiência ou sua importância na experiência humana e espiritual, que é o que nós já vimos até aqui. Primeiro tópico da lição: o homem, um ser afetivo, um ser de afeto. Primeiro subtópico:
Propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Transtorno de depressão e transtorno de ansiedade é o que mais cresce, inclusive entre crianças e adolescentes. Todos estão apanhados por esses transtornos. Como já ressaltamos, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são as emoções e os sentimentos e como podem e devem ser geridos, administrados. Isso é bem interessante. Então, diante dessa questão do entendimento de que estamos diante de uma geração que enfrenta aí transtornos depressivos, de ansiedade, etc., cumpre a nós entender essas questões e ver o que nós podemos fazer. E aí, dentre elas, coloco o quê? Primeiro, entender o que são emoções e sentimentos e como podem ser geridos. Como nós já falamos, as emoções e os sentimentos. Emoções, essas sensações rápidas e intensas, sentimentos algo mais duradouro e perceptível. Como podemos gerir, administrar esses sentimentos, essas emoções. Segundo momento, qual é a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Muito interessante essa primeira parte da lição, porque ela mostra que o propósito aqui desse ensinamento, desse estudo, é exatamente nos apresentar a realidade de que nós somos uma geração. O mundo de então é um mundo assaltado por crises na saúde mental, por transtorno, seja aí depressivo, de ansiedade, que são os maiores, e esses têm os seus derivados, e é necessário que nós reconheçamos isso. Nós, enquanto cristãos, nós vivíamos um passado, e eu sou desse tempo, em que qualquer problema no tocante à área emocional era ignorado, era algo que trazia um estranhamento e visto como sendo algo diabólico, uma possessão maligna, alguma coisa do diabo que tinha que ser expulso, demônio, etc., por uma ignorância, por uma falta de compreensão do que é o ser humano, esse ser complexo, composto de espírito, alma e corpo, ou seja, de consciência, composto de vontade, de desejo, de sentimentos, de emoções, e isso se manifesta no seu corpo físico. Então não havia essa compreensão. Portanto, o objetivo aqui da lição é exatamente nos informar sobre essas realidades do nosso homem interior, do nosso ser, e como nós devemos lidar, por exemplo, com as emoções e com os sentimentos que abate, que alcança a todos nós, sejamos nós cristãos ou não. Então, o que fazer diante dessas emoções fortes e repentinas que muitas das vezes nós estamos vivendo e nem temos consciência? Ou o que fazer diante desses sentimentos, dessas sensações mais permanentes, que nós percebemos que estamos sentindo algo, seja positivo ou negativo, como administrar isso, se positivo, como administrar isso para o nosso bem, para o bem do outro, mas se for negativo, como fazer, como administrar para nos livrarmos, para buscar um equilíbrio interior. Uma outra aqui, a atitude, qual é a conexão existente entre pensamento e o que sentimos. Isso aqui é muito interessante. Eu falei isso na aula passada, mas vale a pena repetir. Nós temos que saber entre o que eu penso, ou seja, entre aquilo que eu acredito, entre a minha crença e aquilo que eu estou sentindo, qual é a relação, que grau de verdade há entre o pensamento e o sentimento. Porque às vezes você vai acumulando crenças no decorrer da sua vida que você não sabe nem de onde vem, não há nem razão de você estar crendo,
está pensando como você está pensando, e isso vai contribuir, isso está ligado diretamente na produção de sentimentos, dessas sensações mais permanentes. E muitas das vezes você está com sentimentos, com sensações errôneas, baseadas em pensamentos errôneos, em crenças que você nunca deveria alimentar na sua vida. É necessário que você entenda que os seus sentimentos estão ligados diretamente à forma como você pensa, naquilo que você acredita, as crenças que você vai acumulando ao longo da vida, elas interferem diretamente, elas contribuem diretamente para a construção dos sentimentos, sejam sentimentos positivos, sejam sentimentos negativos, estão ligados diretamente às crenças, e na maioria das vezes as nossas crenças são erradas, são disfuncionais. Nós vamos acumulando um conjunto de crenças e somos tendentes a enxergar as coisas distorcidas, e isso vai contribuir diretamente para a forma como nós nos sentimos, e uma vez que nós sentimos de uma forma, nós passamos a manifestar no nosso corpo, a agir, a ter comportamento de acordo a esses sentimentos, e na maioria das vezes esses sentimentos são oriundos de crenças disfuncionais, de pensamentos totalmente negativos, que não têm fundamento. Então é necessário que nós tenhamos cuidado em ver uma crença apenas como uma crença, e um sentimento como um sentimento, que muitos deles derivados de crenças errôneas. E às vezes nós agimos, todo o nosso comportamento é atingido exatamente por causa, tudo iniciando em uma falsa crença. E aí o subtópico, aí um item 3 ainda colocado dentro desse gerir as nossas emoções, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, ou seja, qual a relação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas crenças que geram sentimentos, que geram modo de ser, na maioria negativo, qual a relação que isso tem com o nosso comportamento, com a nossa vontade, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Tudo isso interfere na nossa vontade, e nós temos que ter conhecimento disso, que essas coisas interferem nas nossas decisões ou falta de tomada de decisões. Então tudo isso estão interligados, nos leva a, por exemplo, porque pensamos como pensamos, porque sentimos como sentimos, porque desejamos como desejamos, porque agimos dessa forma. Tudo isso tem que ser buscado à origem. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servir e adorá-lo. Ou seja, todo o nosso ser deve estar à disposição de Deus. Então nós não podemos ignorar os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas vontades. Nós não podemos ignorar nada disso. Tudo isso tem que ser tratado, porque nós somos feitos para a glória de Deus. Deus, ele tem interesse que nós vivamos o propósito inicial da sua criação, que é exatamente a glorificação do seu nome. Louvado seja o Senhor. O subtópico 2, efetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a efetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. O homem é um ser afetivo, que tem afetos. E a afetividade é exatamente essa capacidade que nós temos de demonstrar as emoções, que são esses sentimentos rápidos, essas sensações rápidas, e demonstrar também os nossos sentimentos, que é algo mais duradouro. Tudo isso fala do homem enquanto um ser afetivo, da nossa afetividade. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. A nossa afetividade envolve o nosso corpo, envolve a nossa alma e também o nosso espírito, não fica de fora. A Bíblia nos mostra que somos seres completos de corpo, alma e espírito. Isso a Bíblia deixa bem claro, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, então, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos
um medo de uma forma rápida, uma alegria ali repentina, isso é uma emoção, sentimento. São mais duradouros, eles vão durar, é claro, por mais tempo, são percebidos de forma consciente. Por exemplo, um sentimento de gratidão, por exemplo, o sentimento de solidão, isso é mais demorado, seria uma expressão de um sentimento. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa o momento dessa emoção. Mas o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, pode demorar semanas ou até mesmo anos. Como servo de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Como cristão, se deve aprender, deixar ser ensinado por Deus para lidar com essas emoções repentinas que você sente. Pronto, veio essa emoção, essa euforia ou essa tristeza repentina, o que fazer diante dela? Vou me prostrar? Ou simplesmente vou perceber foi um momento, vou refletir, não, isso não corresponde à realidade, ou diante dos sentimentos que essas sensações mais duradouras, o que vou fazer, vou buscar, é o fundamento disso, isso corresponde à verdade, ou é resultado de uma mera crença, de um mero pensamento distorcido que eu devo abandonar. Nós temos que conhecer a nós mesmos e permitir que Deus nos oriente no nosso conhecimento, no conhecimento do nosso ser. Somos os seres mais complexos, somos o que nós conhecemos de nós mesmos é o mínimo possível. Às vezes você tem mais conhecimento do outro, do seu esposo, da sua esposa, das pessoas à sua volta. Você estuda, analisa, procura compreender, mas muitas das vezes você tem pouco conhecimento sobre você mesmo. Você às vezes se pega surpresa em por que eu estou fazendo determinada coisa. É exatamente porque você não tem se colocado como prioridade. Mas permita que a tua vida como um todo, ela seja vivida para a glória de Deus, que a ação da palavra de Deus, do Espírito Santo, esteja conduzindo o teu ser a um equilíbrio espiritual. Subtópico 3, princípios, os principais afetos, que nós somos afetados. E aí os afetos envolvem sentimentos e emoções. Quais são esses principais afetos que nós podemos experimentar? A alegria, o medo, a raiva, a surpresa, o nojo, a tristeza são as 6 emoções básicas, essas emoções que podem transformar em sentimentos. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como o coração. Quando essas emoções, esses afetos, eles vêm ali com uma emoção rápida, eles podem alterar as nossas reações corporais, como o coração ficar acelerado, a respiração ofegante, uma tensão muscular, uma secura na boca, náusea. Isso nesse momento dessas emoções, dessas sensações muito rápidas, classificadas como emoções. Adão expressou a alegria ao acordar e contemplar a Eva. Foi uma alegria ali, uma emoção ali muito gostosa, intensa. Emoção que se tornou aí um sentimento igualmente prazeroso. Essa emoção acabou sendo mais duradoura, transformando-se em um sentimento duradouro de felicidade, em conviver ali os dois juntos, na cumplicidade. Então essa emoção transformou-se num sentimento positivo. Mas depois do pecado, eles experimentaram também uma emoção rápida, uma emoção negativa, que foi a vergonha e foi o medo, emoções negativas, desagradáveis. E dentre as reações externas diante dessas emoções desagradáveis devido ao pecado, o que eles tiveram? Uma percepção de que estavam nus. E percebendo estar nus, procuraram esconder de Deus. E essa sensação, ela sai, essa emoção, ela sai do nível da emoção e se transforma num sentimento, que é o caminho para uma emoção não tratada.
ela transformou em um sentimento de tristeza, de dor, se tornou um sentimento constante na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Agora não era mais uma mera emoção, era um sentimento de angústia, de tristeza, de afastamento de Deus que tomou conta do coração do primeiro casal. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoções e sentimentos. A sua ira em relação a Abel ficou estampada no seu rosto, um claro exemplo de uma reação fisiológica. Ele demonstrava diante de seu irmão do próprio Deus a ira que tomava conta do seu corpo, da sua alma. Mesmo advertido por Deus, ele permitiu que essa emoção se transformasse no sentimento de ódio. Esse sempre será o grande problema. Você experimenta essa emoção rápida, mas você tem que ter sabedoria para que essa emoção ela não se transforme num sentimento e que esse sentimento venha perdurar e venha envenenar todo o teu interior e todo o teu comportamento, que no caso aqui de Caim foi o que aconteceu. Transformou-se num sentimento de ódio e ele matou o seu irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa, medo, o acompanharam por toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor que está nos orientando nesse momento. O tópico 2 da lição: emoções, experiência e controle. As emoções, como experienciá-las e como controlá-las. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do nosso controle, já que essa sensação muito rápida, às vezes está fora do controle humano. Em casos assim, não constitui um pecado em si você ser assaltado por essas emoções, porque elas não dependem de você. Ela não constitui um pecado em si, mas a responsabilidade nossa, ou seja, mas é nossa responsabilidade decidir como agir diante de uma reação emocional. Eu senti essa tristeza agora, o que eu faço? Sentir essa raiva, o que eu faço? Isso é nosso controle. Você não pode, às vezes, impedir de sentir esse tipo de emoção, mas o que vai acontecer depois desse sentimento, isso compete a você. Então nós temos que ter o controle da nossa vida, nós somos responsáveis pelo que fazer diante desse sentimento repentino, dessa sensação repentina que é a emoção. A frase do apóstolo Paulo: irai-vos, mas não pequeis. Você não pode, às vezes, impedir de irar. Você ira por uma palavra de alguém, por uma atitude de alguém, você tomado por essa emoção negativa, nociva, que é a ira, mas a questão é o que você vai fazer. Você vai deixar o sol se pôr sobre essa ira? Você vai deixar que essa ira, que essa emoção se transforme num sentimento de raiva, de ódio pelo outro? Eis aí a sua responsabilidade, eis aí a questão diante dessas sensações que nos assola. Portanto, irai-vos e não pequeis, Efésios 4, 26. Expõe essa verdade aqui o apóstolo Paulo. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os domine, tornando em um sentimento, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo, é abrir caminho para terríveis pecados. Então tenha muito cuidado, naquele momento, quando bate uma emoção ruim, não deixe que isso se transforme num sentimento, em algo duradouro, mas que você saiba administrar essas emoções que te assaltam. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Então, diante dessa emoção da ira, desse momento de ira, você nunca deve alimentar essa ira, você deve repeli-la, você deve administrá-la, não deixar que haja lugar no teu coração para a ira. Caim se irou contra o seu irmão Abel e isso foi alimentado, transformou num sentimento de ódio, ele chegou a tirar a vida do seu irmão. Quantas vezes nós, devido a uma situação no trabalho, na família, ou até mesmo na igreja, nós sentimos uma emoção negativa, às vezes ali um ódio, uma ira,
ali uma insatisfação, mas nós devemos ter prudência para que o Espírito Santo ele trabalhe em nossa vida a ponto de que essa emoção não se transforme num sentimento de ódio pelo outro, de vingança, e isso venha a contaminar a muitos. Então devemos ter muito cuidado quanto ao que fazer diante dessas emoções. Então a ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda a amargura, ira e cólera, todas essas emoções negativas que não se transformam em sentimentos. Assim admite-se a ira como uma emoção, mas não como um sentimento, se ela não pode se tornar um sentimento em nós. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Dizer, eu sou assim mesmo, não, eu sou desse jeito mesmo, eu sou irado, eu ajo assim mesmo porque é assim que eu sou. Não podemos admitir isso. Para poder justificar arroubos emocionais e permanecer neles e negar a eficácia da obra de Cristo. Cristo, ele transforma, ele muda. Eu às vezes costumo dizer, e vou até vigiar em relação a isso, dizer às pessoas da minha natureza, do meu temperamento, porque na verdade o Senhor, ele trabalhou e tem trabalhado no meu temperamento, no meu modo de ser, porque eu sei que sem Cristo eu sei que eu não presto. Eu não presto, mas o Senhor ele tem controlado aquilo que às vezes no momento eu já agiria com sangue no olho, devido a uma emoção assim me atingir de uma forma muito fácil, mas Deus ele tem trabalhado na minha vida para que essas emoções repentinas, como a ira, por exemplo, ela não faz parte do meu coração. Graças a Deus eu não guardo rancor de ninguém, não guardo ira no meu coração, não alimento ódio. Não vou dizer que eu não sinta às vezes ódio, que eu não sinta às vezes ira, eu não sinto às vezes raiva, não sinto irritação, sinto sim, e diria que várias vezes. Mas o grande amor de Deus, a infinita misericórdia de Deus tem me dado condição de não deixar que isso se transforme em um sentimento, em algo duradouro. Isso não faz parte da minha vida, graças a Deus. Eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não tenho ódio de ninguém, não tenho rancor de ninguém, nada tira o meu sono. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é milagre, isso é ação divina na nossa vida. Emoção e pecado. O fato é o segundo subtópico desse segundo tópico. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso, de aquela emoção em si ser algo negativo. Não retira. Ela é instintiva, mas sim, e daí para frente, o que eu vou fazer? Eu vou dar lugar ao diabo ou eu vou ouvir a voz de Deus? Então não retira o seu caráter pecaminoso. Uma raiva, uma inveja, uma tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados, às vezes arraigados no nosso coração, que querem fincar raiz em nosso coração. Por isso devem ser tratados de imediato. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas. Pessoa orgulhosa, ela é muito suscetível, essa pessoa autossuficiente, ela é muito suscetível à ira, à rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal, por exemplo, esposo de Abigail, era um homem totalmente orgulhoso, irado, e em um dado momento, aqui o texto apresenta quando Davi estava ali num contexto de fuga de Saul, que o via como inimigo, querendo matá-lo a todo custo. Aí em 1 Samuel, capítulo 25, a seguir, vai falar exatamente sobre esse contexto, que Davi ele estava com seus homens em um determinado lugar no deserto, e ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, e ele manda alguns homens para pedir alimento a Nabal, e naquele momento Nabal trata aqueles homens muito mal, que quem era Davi, como se não conhecesse a fama de Davi, que era impossível alguém não saber quem era Davi diante das façanhas
que Davi havia feito em Israel. Ele fala com desprezo quem é esse tal Davi, que havia muitos escravos fugindo dos seus senhores, que ele não ia pegar das ovelhas, que ele haveria de matar para alimentar os seus tosqueadores, para dar para um estranho. Ele trata mal a Davi, e a Bíblia diz que Davi, ele irado, ele vem para poder realmente acabar com Nabal, e Deus usou Abigail para exatamente interpor entre Davi e, no caso aqui, Nabal, para que não acontecesse uma desgraça. Exatamente porque Nabal era uma pessoa, uma personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. Então nós temos aqui um exemplo. A sua insensatez lhe custou a vida. Nós vamos ver depois, ele paga isso com a sua própria vida. Então isso é bastante interessante aqui no livro de Samuel. Eu até marquei, não vou ler todo o texto, mas Samuel, capítulo 1, verso 25, nos diz um pouco sobre Nabal. Samuel, 1 Samuel 25, 10 e 11, ele vai dizer exatamente assim, em relação aos homens de Davi. Nabal, aqui fala sobre a história de Davi, Abigail, após a morte de Samuel, diz o verso 4 do capítulo 25, que no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: leve minha mensagem a Nabal no Carmelo, diga-lhe longa vida ao meu senhor, ali ele desejando, e ele pedindo alguma coisa para alimentar os seus homens. E aí o verso de número 10, Nabal responde. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, porque eu deveria pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde. Essa foi a reação. E aí há toda uma história bastante interessante que eu não vou estar comentando aqui, mas o certo é que houve a interferência de Abigail em relação a esse mal que Davi estava prestes a fazer a Nabal, e esse mal é evitado, mas depois Nabal, no seu orgulho, ele vai morrer, exatamente porque era um homem desequilibrado, um homem tomado pelo orgulho, foi pela transgressão que tomava conta do seu coração. Ele tinha um coração altivo, e é muito propenso, esse coração altivo é muito propenso a reações negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e não nos leve à transgressão. Davi pedia a Deus isso, que o seu coração não se tornasse soberbo. Subtópico 3, o aspecto positivo das emoções. As emoções têm um aspecto positivo. Quais seriam? Mesmo desagradáveis essas emoções que nos cercam, certas emoções nos trazem muitos benefícios, certas emoções às vezes até desagradáveis, como por exemplo o medo. O medo é um mecanismo de defesa. Você tem aquele momento, aquela emoção, aquela sensação do medo, mas aquilo ali é um mecanismo de defesa para você fugir ou para você enfrentar. Então essa é uma emoção que, mesmo sendo negativa, mas ela tem um resultado, ela tem um porquê. Então aqui mostra os aspectos positivos também das emoções. Então, por exemplo, o medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para lutar ou para fugir. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável, aí no caso, a ser pego, a ser destruído. Então, nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus, ao ter aquela emoção,
onde a casa do pai estava se transformando em um comércio, ele tomou uma reação ali instantânea de expulsá-los do templo, zelando pela casa de Deus. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a vida do seu ministério. Por exemplo, quando ele chora por Lázaro, aquela emoção mostrando aquele sentimento, né, pela perda do seu amigo. Ele chora em relação a ver Israel como disperso, como ovelha que não tem pastor. Eram emoções que Jesus sentiu naquele momento, mas que foram transformadas em algo positivo, em desejar acolher Israel, em fazer um milagre da ressurreição de Lázaro, em amparar as suas irmãs. Então, tudo isso são formas que nós podemos usar das emoções para poder transformá-la para o bem, em uma justa indignação, para transformar em algo positivo para a glória de Deus. A questão é como nós administramos as emoções, mesmo que a princípio elas pareçam ser negativas, nós não devemos alimentá-las, mas devemos ver, olha, por que eu estou irado, por que essa ira? E você não deixar essa ira crescer, mas fazer alguma coisa, quem sabe, para evitar, quem sabe um reparo, quem sabe você mesmo não tendo feito nada, mas você foi incompreensível, você procurar o outro para poder esclarecer, para que novamente não haja aquele comportamento. Tudo é necessário que nós coloquemos não só as nossas emoções, como os nossos sentimentos, nós nos coloquemos diante de Deus para que o Senhor nos oriente como administrar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí, por fim, nós temos o último tópico da lição, sentimentos guardados por Deus. Primeiro subtópico, a falsa autonomia humana. É um dos grandes erros quando o homem acha que ele é autônomo, que ele consegue dar conta das suas emoções, dos seus sentimentos, que ele não precisa da intervenção divina. Inclusive muitos cristãos que estão vivendo aí, são muitos, eu posso dizer, eu nasci no lar cristão. Uma das coisas que precisa ser trabalhada na vida do cristão é a libertação na sua alma, no seu interior. Muitas pessoas estão doentes, estão oprimidos e estão vivendo em situações que precisam ser libertos. E o Senhor, de fato, Ele quer nos libertar, Ele quer trabalhar não só no nosso espírito e no corpo. E cadê a alma? A alma precisa ser trabalhada. Então o Senhor precisa ser gerado no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Portanto, vamos aí, sentimentos guardados por Deus. Primeiro subtópico, falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade de dominar, de gerir por conta própria os seus sentimentos sem uma intervenção divina. Gente, quando uma emoção se transforma num sentimento negativo, nós precisamos da ajuda do alto, da paz de Deus, da libertação espiritual. O medicamento nem sempre resolve ou não resolve. Ele só ali tenta aliviar os sintomas. O homem não pode tirar, o psicólogo não pode tirar de você um sentimento ruim. Ele não pode chegar lá e arrancar da tua alma. Ele te ajuda numa terapia, mas você precisa de um poder sobrenatural, daquele que te criou, que te conhece, que conhece todas as estruturas do teu ser. Você precisa da ajuda de Deus. Sempre você precisará da ajuda de Deus. Então, existem muitos que acreditam, né, que tem condição, né, capacidade de poder dominar os seus sentimentos, as suas emoções. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional, gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das emoções dos outros. Não podemos negar alguma eficácia desses métodos, de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Não podemos negar que existe eficácia em alguns métodos que sejam coerentes, que outros são absurdos, são puras ilusões.
Todavia é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções, que alguns mestres prometem. É muita ingenuidade você acreditar que alguns mestres das emoções vai te ensinar a ter um controle de suas emoções, de seus sentimentos. Não raro se surpreende com seus próprios fracassos, esses mesmos, às vezes que vende essa promessa da cura milagrosa das emoções e do sentimento, eles muitas das vezes são um fracasso nas suas próprias emoções, no seu próprio sentimento. Quantos deles aí estão desistindo, inclusive, da vida? Então, são um fracasso. São os seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Não, eu, nas minhas emoções eu sou invencível, nos meus sentimentos eu tenho um total controle. Não, precisamos sempre de uma ajuda maior que a ajuda divina. Subtópico 2 e último, obediência, humildade e oração. Gente, é uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente, para que você possa se sentir bem interiormente, curado na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua alma. Um dos caminhos mais essenciais é exatamente a obediência. Obediência a quem? A Deus. Que a sua mente seja cativa à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. A obediência é fundamental. Não adianta ser cabeça dura, achar que você dá conta, que você não deve submissão à voz de Deus. Isso não vai te ajudar em nada. Então eu tenho aprendido a cada dia, mais e mais, o valor da obediência à voz de Deus. Uma outra coisa muito importante, a humildade. Às vezes você se orgulha até por você sofrer. Não, mas eu sofro tanto, eu sou a pessoa mais experiente nessa área, porque eu já estou habituado, já estou calejado, já estou exercitado a sofrer. Às vezes isso expressa um orgulho, uma falta de humildade. Às vezes você tem que confessar o seu orgulho, nesse sentido, em outras áreas. E você tem que ser uma pessoa mais humilde, mais simples, até menos racional. Porque às vezes a razão demais, ela faz você ficar cego para muita coisa. E eu tenho como lema atualmente que eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Deixa a razão para quem quer razão, entrega a minha razão para Deus. E eu quero agora, o que eu quero é paz com Deus e com o outro. Então, obediência, humildade, a oração é fundamental. É o caminho mais curto para você chegar diante de Deus, é através da oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Nos diz um fragmento de uma poesia da harpa cristã. Em Filipenses 4, 7, é bem interessante, aqui nós vamos ler, Filipenses 4, 7, nos diz o seguinte, vamos ver aqui, eu marquei aqui, Filipenses 4, 7, nos diz, e a paz de Deus, que excede, nós já vimos dizer, que ultrapassa todo o entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, que vai além de qualquer compreensão, guardará o nosso coração, a nossa razão, a nossa mente e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência, humildade, no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e é demonstrada e uma permanente confiança, ou seja, quando há essa disposição interior de ter o mesmo sentimento, estarmos unidos numa mesma fé, e uma permanente confiança no cuidado de Deus,
demonstrada através da oração, da súplica, da humildade e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo mencionou no verso 7, cumpre-se o que? A paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. Quando nos colocamos quedados, abertos, dispostos, rendidos diante do Senhor, o Senhor ele trata do nosso ser como um todo, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso corpo. Ele cuida de cada um de nós. Por fim, a conclusão. Não somos nós não somos nós com nossa própria capacidade que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivemos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que nós possamos viver uma vida de dependência de Deus em tudo, em tudo. Eu tenho pedido a Deus e tenho lutado por isso, que Deus ele venha dirigir a minha vida em todos os aspectos, falando no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha, com o meu genro, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus alunos, meus colegas de congregação, de ambiente de fé, que o Senhor dirija, me conduza na minha relação com todos aqueles que me cercam, e principalmente na minha relação comigo mesmo. Que o Senhor me faça relacionar bem comigo mesmo, que eu coloque a minha vida como prioridade, como um cuidado primário. Deus em primeiro lugar, depois cuidar da minha vida, aí cuidar da minha família, do meu relacionamento com os meus familiares, meus amigos, meus irmãos em Cristo, no meu trabalho. Que o Senhor seja o centro da minha vida em tudo. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe, que o Senhor esteja dirigindo as tuas emoções, os teus sentimentos, a ponto de que você alcance um equilíbrio espiritual, interior, no seu espírito, na sua alma e no seu comportamento, no seu corpo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a você grandemente. Obrigado por esse tempo que você passou aqui me ouvindo. Eu espero que esse vídeo ele seja de grande importância para a sua vida. Se você achar por bem, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Eu estou compartilhando, vocês têm percebido que eu estou compartilhando um pouco da minha vida, porque é algo que Deus tem feito em mim, coisas que eu aguardo há muitos anos, Deus tem operado na minha vida ultimamente. Eu não posso deixar de compartilhar isso, porque da mesma forma como eu estou sendo trabalhado, eu sei que muitas pessoas poderão ser ajudadas. Então peço a você que não guarde para você esse vídeo, compartilhe para outras pessoas, para que elas também sejam ajudadas, que talvez o que elas precisam, elas não vão encontrar no caminho que elas têm tomado, mas o Senhor pode estar usando esta palavra para poder transformar a vida de muitas pessoas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor esteja controlando todo o teu ser e que você possa viver debaixo do equilíbrio e da paz que somente Cristo pode dar. Um beijo, que Deus abençoe, que a paz de Cristo inunda o teu ser.